Sofrimento é um assunto que quase todo mundo evita aqui na internet. Porque aqui é o lugar onde todo mundo finge que tá sempre bem, a gente tem que passar essa impressão, né? Todo mundo tem que fingir que a vida é sempre felicidade, uma felicidade que nunca acaba e a vida é um carnaval interminável. Mas se você é igual a mim, com certeza você não gosta de carnaval. Mas isso não é o assunto do vídeo. Se você é igual a mim, você com certeza tem dias que não tem vontade nem de sair da cama, embora você seja obrigado porque você tem que pagar as contas, né? Você talvez se pergunte por que certas coisas só acontecem com você e se a vida tem algum sentido, se os seus problemas vão ter solução algum dia, né? Diante de tantas dúvidas e inseguranças, surgem muitos questionamentos, né? Mas, embora esse seja um assunto que as pessoas procuram não falar aqui na internet, a gente tem que parar para pensar sobre ele. O sofrimento faz parte da vida e a única forma da gente saber lidar com ele de uma forma minimamente saudável é se a gente entender ele. E para entender a gente vai ter que pensar nele. Então esse é o assunto desse vídeo. A gente vai entender um pouco sobre o sofrimento. Mas o sofrimento, ele não é a única causa de infelicidade do ser humano. Então eu vou ter que fazer uma diferenciação entre o sofrimento e a insatisfação ou descontentamento, que também é uma causa de insatisfação, mas é bem diferente do sofrimento. Bom, primeiro a gente precisa lembrar uma coisa que todo mundo meio que sabe, mas a gente muitas vezes isso fica fora da nossa percepção no dia a dia, que é o fato de que a gente tem dois motores básicos que fazem a gente se mover aqui nessa vida. Primeiro, a gente sempre busca sair da dor e depois a gente também busca ir em direção ao prazer. Essas duas coisas, elas são a base de por que a gente nunca fica parado no mesmo lugar. A gente sempre está buscando alguma coisa. Ou sair de uma situação que a gente vê como desconfortável, ruim, pode ser em termos físicos, uma dor física, um cheiro ruim, alguma coisa, calor muito intenso, ou pode ser alguma coisa a nível intelectual, né? Ou pode ser até a nível emocional também. Mas sempre alguma coisa ruim que faz a gente querer sair dali. A gente move também em direção ao que a gente quer. Muitas vezes o lugar que a gente está não está dando nenhum motivo pra gente querer sair dali. O lugar em si não tá ruim, mas tem uma coisa melhor pra lá. E aí é uma forma também da gente se mover. Esses são dois motores básicos, tá? O problema é que a nossa mente não fica estabilizada numa situação que acabou, tá resolvido, agora não tem mais nenhum motor, nenhum motivo para me mover. Não, você vai continuar sendo movido, porque a nossa mente ela nunca tá satisfeita, como eu acabei de dizer. Bom, a nossa mente não permite a gente acreditar que tá tudo bem, porque nós somos descendentes dos mais inquietos. Porque se você for parar pra pensar, bom, em algum momento alguém tem que ter tido a ideia de abrir um cadáver, né? Porque imagina só, né? Como é que a gente tem medicina hoje em dia? Alguém tem que ter tido a ideia de não aceitar simplesmente que a gente não entende como é que o corpo funciona. Tá todo mundo achando de boa que a gente não saiba como é que funciona o intestino e alguém vai lá e abre o intestino para ver como é que funciona. Bom, alguém tem que ter tido essa ideia e isso é uma coisa que, se você for parar pra pensar, se você tem o que comer, tem o que beber, né, tá tendo relacionamentos e tudo mais, sua vida tá de boa, pra que você vai querer fazer isso? Aliás, muita gente hoje em dia não tá preocupado com certas coisas, mas tem alguém que tá preocupado. Isso porque a gente tá sempre inquieto, né? Você sempre tá inquieto com alguma coisa, pode não ser algo que vai inquietar outra pessoa, mas pelo menos para você aquilo ali é algo importante, que alguém vai olhar e vai falar assim, meu querido, por que você tá prestando atenção nisso? Não faz o menor sentido, a vida tá boa, por que você tá preocupado com isso? E você tá preocupado com algo que ninguém tá preocupado, mas aquilo ali vai te trazer uma solução que vai ajudar todo mundo. Bom, acho que vocês entenderam que a gente é descendente de pessoas assim, então faz parte do nosso cérebro a inquietação. O pior é que a insatisfação trabalha com aquela coisa do pêndulo do Schopenhauer. Bom, Schopenhauer, se você não sabe, é um filósofo alemão, né? Mas ele tinha essa ideia do pêndulo, né, que a gente estava sempre oscilando entre a falta de alguma coisa que a gente queria e o tédio de possuir essa coisa. Eu acho que todo mundo meio que tem essa experiência básica de querer muito uma coisa, mas depois que a gente luta tanto tempo, sofre para conseguir aquilo, quando a gente acreditando, né, que vai ser bom ter aquela coisa, porque quando tiver vai ser show de bola, é que nem como se fosse a bola quadrada do Kiko, né? A gente acredita que quando tiver vai ser show. Quando chega, a gente percebe que foi bom os primeiros dias, né? Continua sendo legal, mas já não é uma coisa que me permite dizer que realmente todas as minhas necessidades foram resolvidas, agora eu não tenho mais nenhuma ambição. Não dá mais pra você dizer isso, tá? Você achava que aquilo ali era a coisa definitiva que você precisava pra alcançar a satisfação e a felicidade. Só que agora você percebe que não, você continua sendo uma pessoa tão infeliz quanto antes. Quer dizer, você pode estar até com algum problema que foi resolvido graças àquela coisa que você conseguiu, mas você sente que o que você acreditava é que aquela solução ia fazer com que você vivesse uma vida assim de felicidade. E agora você percebe que não, algumas coisas continuam te chateando. Então você não alcançou aquele ponto que você queria. Você agora tá alguns passos atrás de novo. E aí você sempre fica andando atrás dessa cenoura de burro aí, sabe como é que é? E você sente que parece que é algo que nunca vai acabar. E quando você se dá conta disso, você começa a se perguntar
pergunta, será que um dia você vai ser feliz? E aí eu acredito que essa foi a sensação que o Schopenhauer teve, né? Porque, assim, a ideia da insatisfação em si não é um problema. A gente nunca tá satisfeito, a gente sabe disso. Intuitivamente, se você for pensar, você sabe que não existe um momento em que você vai ter a refeição definitiva que você nunca mais vai ter fome. Você sabe que não tem a respiração, a inspiração, né? A puxada de ar definitiva que vai fazer com que você nunca mais precise respirar. Mas essas coisas são tão tranquilas da gente fazer que não tem problema. Você respira, depois você sente que precisa de ar de novo, mas você respira de novo. O custo é muito baixo em relação ao tempo de satisfação. É meio que equilibrado. Você tem um tempo para sentir-se satisfeito com o ar e tem um tempo para você puxar o ar, que você está sentindo que está sufocando. É uma sensação bem leve, né? Então é meio que equilibrado, não é uma experiência de sofrimento, o fato de que você está sempre meio que sufocado, precisando puxar mais ar para dentro, sabe? Mas pro Schopenhauer é praticamente a experiência de você estar se afogando. Por quê? Quando você está se afogando, aí já é uma outra história. Você tem uma luta desgraçada para conseguir alcançar. Quando você está se afogando, você não sabe nadar, né? Então você tem uma luta desgraçada para você conseguir alcançar a superfície da água. Aí você puxa um pouco de ar, dá um alívio momentâneo, mas depois você começa a afundar de novo. E aí você percebe que precisa de mais ar. Só que você não pode ter esse ar instantaneamente, você vai ter que lutar de novo. E aí você fica nessa luta, é muito mais tempo de sofrimento do que o tempo de satisfação de dar puxada de ar. Então pro Schopenhauer é isso aí, a vida é como se estivesse se afogando. Basicamente essa analogia. E para piorar tudo isso, nós temos as redes sociais que hoje em dia fazem a gente sentir mais insatisfações que a gente nem sabia que a gente tinha, né? A gente pode se sentir, sei lá, você acha que, bom, você tem algumas, com certeza você tem insatisfações, como eu falei, isso é uma coisa que todo mundo tem, é o meio que o básico da gente. Só que aí você começa a perceber que as pessoas estão rindo e achando graça de pessoas que têm um sorriso com aquelas cavidades do laterais, né? Não sei se você já viu isso, né? E aí você percebe, caramba, tem um monte de gente que sorri e elas não têm essas cavidades laterais, né, que parece um túnel do lado de cada lado da minha boca. E aí você fala, meu Deus, e agora como é que eu faço isso? E você fica inseguro. Mais uma insegurança desbloqueada para sua vida graças às redes sociais. Então nós temos essas insatisfações. E isso tudo faz a gente sentir aquela coisa de que a vida deveria ser diferente, não deveria ser assim. E isso começa a dar uma insatisfação, uma sensação de tristeza. Mas isso ainda não é o sofrimento. O sofrimento, isso que eu falei agora, até agora é o descontentamento, é uma causa também de infelicidade. Mas não é a única. E o assunto do vídeo, sofrimento. E o sofrimento, diferente da insatisfação e do descontentamento, que é do que a gente falou até agora, ele tem uma característica, meu querido. A dor, ela requer uma resposta muito simples. Você tem que conseguir sair de onde você tá, né? E essa questão de você conseguir sair ou não de onde você tá para acabar com essa dor, né? Vai depender de muitas coisas. Primeiro que a sensação de dor, ela depende muito da pessoa, né? Vai variar das experiências que você teve na sua vida. Mas não somente isso. Isso não é a única coisa que faz você sentir ou não o sofrimento. Nós temos uma coisa que é universal e já vem de fábrica, a aversão à perda. Isso não é aprendido, tá? O que é perda, você vai aprender. Vai depender do seu contexto, né? O que vai considerar do que você se deu mal ou se deu bem. Vai depender um pouco, né? Não é 100%, mas depende bastante. Mas tem a questão da aversão à perda. Você tende a se sentir muito mais afetado pela sensação da dor do que pelo prazer. As duas coisas te movem, mas a busca por um prazer é algo que te move, tá? Mesmo que um prazer seja muito intenso, o melhor prazer da sua vida, ele vai te mover menos do que aquilo que é a maior dor da sua vida. Então a maior dor da sua vida consegue te movimentar muito mais. Evitar essa dor te movimenta, te motiva, te dá força para você ir contra aquilo ali e fugir muito mais do que a busca por um prazer. Quer dizer, vamos dizer o seguinte, meu querido, basicamente, tá? Se você perdeu R$100, você vai sentir na hora aquela adrenalina do medo de ter perdido esse dinheiro e a motivação de começar a procurar até em lugares que você nunca pensou que fosse mexer na sua casa para tentar achar esse dinheiro. Se for um dinheiro que você iria usar para pagar suas contas, algo muito importante para você, sei lá, perdeu 100, R$200, uma nota de 200. Você vai ficar ali, meu irmão, talvez horas ali até achar aquelas de R$200. Agora, se fosse para você conseguir esses R$100, você vai ter que fazer algo que tem o mesmo nível de esforço que essa luta toda para achar esses R$100. Talvez você não faça, porque a motivação ela é menor, né? A capacidade que o prazer tem de nos fazer a gente se mover, ela é menor. Imagina que você tem duas possibilidades. Bom, você tem que fazer uma coisa que não tem certeza de 100% de que você vai conseguir ter uma coisa que é muito boa. Meu Deus, isso aqui é a melhor coisa que eu poderia ter, né? Tudo bem que depois você vai sentir vontade de ter outras coisas, mas não interessa. Você tem uma coisa que te motivaria muito, 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 muito. Mas você precisa fazer um esforço desgraçado sem saber se vai dar certo. Meu irmão, você vai ficar desmotivado, você vai falar assim, agora a mesma situação para uma coisa muito ruim que você quer evitar. Irmão, isso aqui vai te lascar muito lá na frente.
E se você não fizer alguma coisa agora, provavelmente, quase certeza absoluta que você vai se ferrar. Se você tentar fazer alguma coisa, talvez você não se ferre, não há garantias. Mesmo assim, você vai tentar, meu irmão. Vai tentar porque o medo de você se ferrar é tão grande que você tenta até aquilo que tem pouca probabilidade de dar certo. Por quê? A motivação do medo, ela é muito forte, tá? Ela é capaz de te movimentar seriamente. Mas o problema é o seguinte, se fosse só você sentir esse medo e automaticamente você fizesse o que é necessário e conseguisse, todas as vezes estaria bom. O problema é que nem sempre a gente consegue isso. A nossa percepção da nossa capacidade de sair dessas situações ruins vai depender do que a gente passou na nossa vida, das nossas experiências passadas. Então, esse é um outro conceito interessante. Aliás, eu não falei o nome do conceito anterior, que é a aversão à perda, é do Daniel Kahneman, tá? Um psicólogo importante, né, sobre essas questões comportamentais, se você quiser pesquisar mais. E essa questão da falta de esperança, da falta de sentimento, né, de que é possível superar um problema, é o chamado desamparo aprendido. Só você pesquisar também na internet, você vai achar muito sobre isso. Desamparo aprendido. Você passou por experiências que podem ser traumatizantes, experiências que fizeram você achar que não tem como, que as coisas para você nunca vão poder ser superadas. E aí você fica uma pessoa ainda mais suscetível ao sofrimento. Qualquer coisinha já te irrita e você já acha que é mais uma daquelas coisas que a vida tem, que te fazem sofrer e que você nunca vai conseguir resolver. Então, com isso tudo na nossa mente, meio que o cenário tá arrumado, né? Pra gente se sentir bem mal. E não adianta fingir que tá tudo bem, né? No fundo, a gente sabe desses sofrimentos aí. Por mais que a gente finja que tá tudo bem nas redes sociais e não busque superar essas coisas todas, isso tá na nossa mente. Isso tá lá no fundo da nossa cabeça, sempre martelando. E a gente pode fingir com sorrisos, como se a vida fosse um carnaval que nunca acaba, mas isso é mentira. O Jung, psicólogo e psiquiatra, ele dizia o seguinte: o que você resiste, persiste. O que significa que se você ficar fingindo e resistindo, não aceitando ao fato de que a vida tem sofrimento e que você precisa entender ele, isso vai continuar persistindo e sempre te enchendo muito o saco, né? Essa coisa de negar o sofrimento e coisas que a gente percebe é uma coisa complicada. Isso tá na base daquelas 5 fases do luto, né? Essas 5 formas de você lidar com a perda, somente uma delas é a que a gente quer, que é a aceitação, que é onde você percebe que vai ter que mudar o que tem que mudar e o resultado vai vir conforme o que é possível. Você vai mudar aquilo que dá, melhorar aquilo que dá pra melhorar, entendeu? Viver a vida como é possível, da melhor forma possível pra você, entendeu? As outras 4 respostas são de você não estar se adequando à realidade, está resistindo. Por isso que o sofrimento persiste até você chegar na depressão. Você tem uma melhorazinha ali na negociação, que é a 3ª fase, mas a 4ª fase vem com tudo. Tá? Então o Jung não trabalha com o conceito das 5 fases do luto, pelo menos não que eu me lembre, eu acho que não é da época dele. Mas ele trabalha essa ideia de resistir, vai fazer com que o sofrimento persista. Por isso que tá ligado. E eu coloquei essa questão das 5 fases do luto. E não é bom a gente fingir que não tá sofrendo, porque aí a gente não vai buscar a solução e vai viver numa eterna negociação de que a gente fazendo algumas coisinhas pequenas esse sofrimento pode acabar, quando na verdade o que a gente está sentindo de verdade é que o nosso sofrimento, tá, parece que nunca vai acabar e a gente não sabe como fazer ele acabar. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que sim, a nossa mente, ela é propícia a causar sofrimento pra gente, insatisfação, como eu disse lá no início, porque é disso que vem todo o avanço da história humana, vem de várias coisas que a gente fez, porque a gente queria sair de uma situação para uma outra e o movimento de uma situação para outra é feito através daqueles 2 motores básicos, insatisfação, porque a gente quer aquilo que tá para lá, que é muito satisfatório, prazeroso, ou o sofrimento, quando a gente está numa situação que faz a gente sofrer e a gente quer ir diretamente para uma situação de alívio daquele sofrimento ali, né? Não necessariamente o que tem para lá é algo prazeroso. Eu não estou indo em direção a algo que é prazeroso, eu estou querendo sair dessa situação aqui horrível. Então a gente tem isso daí, a nossa mente causa isso, mas a nossa mente também é o lugar de onde surgem as coisas boas, as soluções, vem tudo da nossa cabeça também, né? Então a gente tem que reconhecer as coisas boas que a nossa mente já criou e que a gente tem hoje. Então, se a gente não precisa sair do lugar onde a gente dorme e se alimenta para ir para o lugar onde está a água, que fica longe, tá? É porque a gente tem encanamento. Então, a gente hoje em dia tem uma coisa maravilhosa, que é a água saindo do lado do lugar onde a gente dorme praticamente, porque alguém no passado teve a ideia de fazer o sistema de encanamento de água e criou-se todo o conhecimento de hidráulica e tudo mais, que é usado nas mais diversas áreas, né? Então, pessoas criaram soluções que resolveram problemas pra gente. A gente tem que aceitar a nossa
condição aqui. Temos que ser sérios nisso aí. Temos que aceitar o fato de que a gente sofre, que a vida é sofrimento, mas a gente tem que procurar as soluções, tá? O que não é material, que são imutáveis, a gente tem que aceitar. Mas o resto, que pode ser mudado, a gente tem que mudar. Então o sentimento de que as coisas não têm solução, de que deveriam ser diferentes, não era para ser assim, não adianta nada, porque você está com uma revolta contra a realidade metafísica da coisa, que é o fato de que para poder ter uma mudança você vai ter que fazer alguma coisa. Isso é um fato que não dá para você mudar, não dá para você fazer com que seja diferente, né? Então se você está com fome, não tem comida perto de onde você tá, e a comida está para lá, o fato de que você tem que ir lá pegar essa comida para você se alimentar é algo que é imutável, mas o fato de que você não tem comida é algo que está apenas manifesto no agora. Se é amanhã, se depois, se daqui a pouco você vai ter comida ou não, isso está subordinado ao que será realizado por você. Então, nós temos que tentar ao máximo possível fazer o melhor que a gente pode fazer aqui. O ser humano avançou muito lutando para melhorar, né? Mesmo aqueles que deram a vida para poder conseguir alguma coisa e não usufruíram os resultados, eles alcançaram um sentido, tá? Uma das coisas mais importantes que faz com que a gente sinta menos sofrimento e que faz com que a gente sinta a satisfação de existir, satisfação de, nossa, que essa vida aqui vale a pena, é fazer alguma coisa que dê sentido para nossa vida. Isso dá uma satisfação muito grande. Então, mesmo sem ter um sentimento de satisfação constante, a gente pode alcançar essa satisfação não como um sentimento constante que está ligado à satisfação dos prazeres, mas ligado a saber que a gente está vivendo uma vida com propósito. A gente tem que viver de uma forma que a gente sinta que realmente está valendo a pena. Viver com sentido, mas isso pressupõe risco. A gente tem que se arriscar, a gente tem que fazer coisas que a gente não sabe se vai dar resultado, então a gente tem que buscar não estar 100% feliz o tempo todo, que isso não dá, mas viver com propósito. E o propósito não é escolhido. Talvez você não tenha o propósito, aquela coisa que veio até você e você um dia percebeu e falou, cara, só eu posso fazer isso aqui muito bem. E tipo, isso aqui é o que eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, outra pessoa não vai fazer. E eu sinto que eu não vou conseguir viver bem sabendo que isso aqui não foi feito, porque é a coisa certa a ser feita, e você pega aquilo ali, é a meta da sua vida e é o propósito da sua vida. Talvez você não tenha essa coisa, mas você tenha o propósito para esse mês. Você tem uma coisa que você vê que é você que tem que fazer, aquele negócio ali irmão, isso aqui, eu tenho que fazer isso daqui. Se eu não fizer isso aqui, eu vou sentir que eu tô falhando com a minha existência aqui na Terra. E você vai e faz, resolveu, surge outra. Então você pode ter vários propósitos em sequência e não o propósito da sua vida. E também, mesmo que não sejam em sequência, talvez em cada momento, além deles serem propósitos diferentes, eles não venham um por um em sequência, mas talvez seja um grupo de coisas que são propósitos que você tem para esse mês que vem. Alguns desses propósitos já foram resolvidos, porque eles não eram aquele propósito para a vida inteira, mas já foram resolvidos, já foram substituídos por outros propósitos que agora apareceram. Então você está sempre com vários propósitos e várias metas. Isso é muito bom. A solução, então, parece que nós devemos ser meio que heróis, né? Como eu falei para você, mesmo aquelas pessoas que não alcançaram o sucesso durante a vida delas tiveram sentido enquanto elas estavam tentando fazer com que as coisas dessem certo. E muitas vezes essas coisas deram certo depois dessas pessoas já terem partido daqui, né? E elas deixaram um legado, elas deixaram algo que é bom para todos nós. E a gente é muito grato por eles. Agora é a nossa vez de tentar fazer a diferença, talvez não para a humanidade toda, mas criar soluções que vão ajudar pessoas que são próximas da gente. Talvez um amigo que vai lembrar da gente, mesmo depois da gente partir, como sendo aquela pessoa que deu o start para a vida dela em coisas importantes, como aquela pessoa que ajudou naquele momento e que fez toda a diferença. Talvez para o seu bairro você possa ser essa pessoa, talvez para sua família, mas você pode ser isso, tá? Isso dá muito sentido para nossa existência. Muitas pessoas conseguiram superar essas dificuldades, não necessariamente ficaram ricas ou conseguiram alcançar fama e dinheiro. Muitas das vezes a gente tem a visão de que esse sucesso que eu estou falando aqui, tá, que vai ficar como legado, é algo que vai te dar fama, é algo que vai te dar dinheiro. E não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de algo que muitas vezes você vai perder dinheiro e você vai ter uma vida que muitas pessoas vão achar que não foi tão boa. Mas não interessa o que os outros acham, interessa o que você acha, o que você sente que dá sentido, porque o sofrimento que você sente é sentido por você, não é sentido por eles. Então o que eles acham sobre o que você tá fazendo não interessa. Então quando você vê aqueles filmes em que o personagem no final, infelizmente, ele vai de base, né? Existem esses filmes, hoje em dia eu acho que não tem tantos, eu acho. Personagem heróico, né? Que consegue fazer aquilo que tinha que ser
ser feito, né? E você vê que aquela história é bonita, você fala, nossa, cara, essa história é muito bonita, essa vida dessa pessoa teve um sentido. Mesmo no final, o cara padecendo, você consegue sentir isso. Por que você sente isso? Porque aquela ali não é uma vida de felicidade, aquela é uma vida de sentido. E isso não tem nada a ver com ganhar dinheiro, não tem nada a ver com o que você vê aí os influencers estão mostrando, não tem nada a ver com isso, tem a ver com ter sentido na vida. E ter sentido na vida, meu amigo, só vai vir se você for um pouco herói. Bom, essa era a mensagem que eu tinha para falar sobre sofrimento. Se a gente quiser fazer com que a nossa existência aqui, tanto a nossa quanto a dos outros também, seja uma existência de menos sofrimento, a gente tem que ser corajoso, a gente tem que ser meio que herói, tá? E fazer as coisas que a gente sabe que é o certo e nos movermos através daquilo que realmente vai trazer sentido e propósito para nossas vidas, tá certo? Essa foi a mensagem aqui do Habitante Sutil. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like aí, tá bom? Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E é isso aí, meu amigo. Até a próxima.